Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos de One Piece, que eu peguei o post lá da página One Piece News. Se vocês quiserem pegar esse spoiler logo no momento que sai, vocês sigam os caras lá no Twitter. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pra leitura desse capítulo completo. Capítulo 1114, título Asas de Ícaro. Capa, história de capa de Yamato. Por favor, venha ao santuário Enma em Hakumai e coloque a espada do falecido Yasuie em seu lugar de descanso. Kinemon confia a espada de Yasuie a Yamato e pede que a leve de volta ao santuário Enma. Vemos um mapa com a rota que Yamato seguirá por todo o país de Wano. Será que essa é a rota que ela vai fazer para descobrir todas as regiões ou conhecer todas as regiões do país de Wano? Seria interessante. O capítulo começa onde o anterior terminou. Vemos reações sobre as palavras de Vegapunk em todo o mundo. Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico. Vemos Hina. Também vemos Akainu com uma cara séria. Corta para Jaya, onde vemos alguns piratas rindo das palavras de Vegapunk. Parece uma referência à cena em que eles riram de Luffy. Aposto que uma das primeiras ilhas que vai afundar vai ser Jaya, para que essas pessoas aqui elas vejam que coisas magníficas ou coisas que parecem conto de fadas acontecem nesse mundo, e aí eles vão se rodar. Em Water 7, Pauli parece preocupado com a cidade, mas ele não deveria estar muito preocupado, porque o Iceberg está querendo fazer com que a cidade se torne uma ilha flutuante. Então, quanto mais o nível do mar aumentar, mais a cidade vai flutuar. Então não vai correr perigo de Water 7 afundar. Corta para Doflamingo. Ele está conversando com Magellan em Impel Down, Doflamingo. Com apenas 5 metros de elevação no nível da água do mar, a maioria das grandes cidades do mundo desaparecerá. Devemos todos nos mudar para um lugar mais alto, então, fufufufu. Esse aqui é o Doflamingo tirando uma onda aqui com o Magellan. Corta para o Palácio Ryugu na Ilha dos Homens Peixe. A Shirahoshi pergunta ao seu pai o que está para acontecer. Netuno apenas diz que é inacreditável. Vemos a reação dos marinheiros em Egghead. Muitos deles não acreditam no que Vegapunk disse. Mas eles deveriam acreditar, porque são eles fazem parte do governo que vai fazer esse aumento acontecer utilizando a Mater Flame. Os Goroseis decidem destruir todos os sinais de vida na ilha para impedir a mensagem do Vegapunk. Não importa o que aconteça. Enquanto isso, a mensagem continua. Então, eles estão sentindo diversas formas de ilha em volta da ilha ali, que são vários Dendemushi que o Vegapunk deve ter colocado para enganar quem quer que seja que quisesse matar ele, que ele não saberia naquela época que era os Gorosei. Esse poder dos Goroseis é um poder que eles poderiam ter usado lá na reunião com o Cobra, porque naquela reunião tinha o Sabo lá em cima, em algum lugar alto, vendo tudo que estava acontecendo ali, e tinha o Apple bisbilhotando por um buraco, e eles não perceberam de início, no caso, até porque o Sabo se intrometeu na situação. Eles poderiam ter utilizado esse poder de sentir formas de vida. É uma coisa que não foi utilizada. Vegapunk, vou provar isso fazendo uma previsão. Se essa previsão estiver errada, todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso. Então o Vegapunk prevê corretamente o terremoto e o aumento do nível do mar em 1 metro, que ocorreu algumas horas antes. Vegapunk conclui que este não é apenas um desastre natural. Vemos as reações de Smurf e Mundó. Smurf, ele está falando sobre o terremoto que aconteceu hoje mais cedo, mas o Vegapunk não está morto. Ele estava vivo no momento que gravou essa mensagem e ele realmente fez uma previsão do que aconteceria mais pra frente, que seria o momento onde ele não estaria mais vivo, mas o governo mundial já teria utilizado a Mater Flame. Após isso, vemos uma ilha inundada pela água com pessoas subindo em suas casas, tentando fugir em barcos. Isso aqui é quase como uma alusão que está acontecendo aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. É quase como se esses eventos tivessem coincidentemente acontecendo ao mesmo tempo. E minhas condolências e solidariedade às pessoas lá
do Rio Grande do Sul. Quem puder ajudar e puder doar, doem lá, rapaziada, que vocês vão ajudar bastante as pessoas. Também vemos Tunjit em Longring Longland e Kuzan coberto de bandagens em Hashinosu. Eles não dizem nada, mas são mais dois personagens que têm uma relação, que foi a relação que aconteceu lá nessa ilha, Longling Longrand, onde o Kuzan salvou o Tunjit. Se eu não estiver enganado, é o velhinho que foi encontrar sua família. Não vemos nada sobre o grupo de Sanji e Bonen no capítulo, nem Zoro e Jinbe, mas Brook está gritando para eles se apressarem. O grupo de Nami luta contra Saturne enquanto Chopper protege Robin com seu Guard Point. Nami atinge um raio no rosto de Saturne. Lilith atira nele com suas armas. Saturne os manda para longe, mas Robin cria uma teia de aranha com os braços para impedir que seus nakamas caiam. Saturne diz aos outros Gorosei que cuidará de todos os Dendemushi na sala da Mater Flame. Então, ele passa correndo pela tripulação do Chapéu de Palhas em direção ao laboratório e volta à sua forma humana. Em uma página dupla épica, a Mater Flame é revelada. Nesse momento, ela é apenas uma pequena chama acesa dentro de um enorme tanque de água. A chama queima mesmo dentro da água. Vemos os textos S-108 e A-Imu escritos no tanque. Saturne está destruindo todos os Dendemushi na sala com seu cajado, enquanto a mensagem do Vegapunk continua. Saturne, não é esse. Gorosei, destrua todos eles. Vegapunk, meu primeiro pecado é que, com a pura intenção de fornecer energia eterna ao mundo, voei muito perto do Sol. Ou seja, ele colocou sua vida em risco iminente quando começou a estudar sobre o século antigo. Então vemos o robô ancestral caminhando em algum lugar. Os marinheiros estão atirando nele, mas não o afetam. Para mim, esse robô aí, ele já perdeu meio que a função, porque já faz muitos capítulos que ele primeiro ligou o olho, depois que ele levantou, e agora ele já tá caminhando lá para não sei aonde. Continuando, Luffy, Dory e Brog estão fugindo de Warkuri. Luffy está no Gear 5 novamente. Enquanto isso, a mensagem de Vegapunk continua. Vegapunk, para entender o que está prestes a acontecer em nosso mundo, devemos primeiramente falar sobre o que aconteceu em 900 e 800 anos atrás, no século perdido. Corta para Marijos, onde vemos a sombra de Imu sem reação, apenas 3 pontinhos. Vemos algumas reações dos Tenryubitos também. Santi Shauria está confusa porque nunca ouviu falar de século perdido antes. Então, até os Tenryubitos que vivem hoje em dia não conhecem a história da sua criação ou um possível século perdido, porque eles foram doutrinados a sempre terem sido deuses desde o seu nascimento, ou eles são um povo que são considerados deuses desde sempre. Não teve um momento em que eles eram pessoas normais que depois ascenderam, não. Eles foram doutrinados a sempre terem esse posto de Deus no mundo de One Piece. Vemos Jaguar de Saulo, que está sorrindo e deitado em uma floresta enquanto ouve a mensagem de Vegapunk. Saulo, Derechichichichi. Em Orangetal, vemos que Bodley e Chuchu estão com sua neta. Vemos também Marguerite e outros membros da tribo das Cujas em Amazon Lily enquanto a mensagem continua. Vegapunk, estudei os livros e poneglyphs deixados por um grupo de grandes arqueólogos e continuei sua pesquisa apesar da proibição do governo mundial. Este é o meu segundo pecado. No entanto, não me arrependo do que fiz. Corta para Edson. Ele está gravemente danificado depois de passar pelo Frontier Dome. Ele está usando a sala de controle de baixo para mudar o formato da nuvem, estendendo o Tausan Sunny em direção ao mar. O Sop se anima ao ver o que está acontecendo. Edson, não deixe o governo mundial te pegar, Chapéu de Palha. Mas esse movimento da nuvem até o limite da ilha em direção ao mar, o escudo vai seguir esse movimento também porque se trata da ilha, da própria nuvem se movendo? Ou o Sunny também vai ter que atravessar o Frontier Dome e vai ter que aguentar essa explosão? Pode ser que ele aguente, porque o Frank construiu com a madeira mais resistente do mundo, mas seria um risco ele atravessar o Frontier Dome. A não ser que o Frontier também vai se moldar ao formato da ilha e seguir o fluxo até o mar. Vegapunk continua.
A história é um conto. Eu conheço apenas uma história incompleta do que aconteceu nesses 100 anos, e não vou preencher as lacunas com a minha imaginação. Então, a partir de agora, falarei apenas sobre a verdade que eu posso confirmar. Na última página dupla do capítulo, Luffy no Gear 5 ataca o Arcuri, acertando o focinho dele com um soco gigante. A fala de Vegapunk se mistura com o ataque do Luffy. Brog, pare de fazer isso, Chapéu de Palha. Não vai funcionar. Luffy, dessa vez vai funcionar. Vegapunk, o protagonista dessa história é um homem nascido há 900 anos, em um certo reino com civilização avançada. Ele lutava com seu corpo elástico, assim como o lendário Deus do Sol de Elbaf. O ataque do Luffy ainda não funciona contra o Arcuri, mas Dory e Brog não conseguem deixar de rir da reação do Luffy. Então, mesmo no Gear 5 e muito provavelmente utilizando o Haki do Armamento e Haki do Rei imbuído, o ataque ainda não funciona no Arcuri e o Luffy ainda toma dano, como tomou no capítulo anterior e como estava tomando na batalha contra o Katakuri, quando o Haki do Katakuri era muito superior ao do Luffy. Então quer dizer que o Kaido não era a criatura mais resistente do mundo de One Piece? E no caso é o Arcuri transformado, porque o Luffy mesmo no Gear 5 não tá dando dano e tá tomando. E aqui temos Luffy, uau! Brog, pare de nos fazer rir, porque as reações do Luffy devem ser muito engraçadas nesse momento, porque ele tá tomando muito dano e não tá aguentando. O capítulo termina com Luffy chorando de dor com uma cara engraçada, enquanto Vegapunk revela o nome daquele homem nascido há 900 anos. Vegapunk, o nome daquele homem é Joy Boy, o primeiro homem no mar que foi chamado de pirata. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. E aí, nós encerramos aqui essa leitura dos spoilers completos de One Piece, mas eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!